Vamos pedir a iluminação do Senhor. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção, o teu socorro, a tua orientação. Estamos com a tua palavra, Senhor Deus, aberta à nossa frente. E sabemos, Senhor, que quando o Senhor fala aos nossos corações, é irresistível, Senhor. Quando o Senhor fala, nós vamos ouvir, porque tu és o nosso Deus por excelência. Mas precisamos, Senhor, da iluminação do teu Espírito, para que possamos entender o texto santo. Nos ilumine nesta manhã mais uma vez, Senhor, com a tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Palavra do Senhor no Salmo 133, faremos juntos a leitura. Assim diz a palavra de Deus. Leiamos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, eu estou muito interessado com a ajuda de Deus e com a iluminação do Senhor em falar sobre o tema a unidade da igreja. A unidade da igreja. E nós sempre buscamos algumas ilustrações, mas elas por vezes fogem, e são algumas longas, mas aquela simples da hora que alguém fala sobre o valor de um graveto, de um fecho, ou seja, vários gravetos ali. Alguém então quer ilustrar a força da unidade, de maneira que alguém pega um graveto simples e ele quebra, 2 ele quebra, 3 ele quebra, e de repente alguém junta vários gravetos e dá para a pessoa e ela não consegue quebrar. Isso mostra então que as pessoas unidas com um propósito, não que não haja divergência, elas são muito mais fortes. A igreja, a igreja do deserto, a igreja do Antigo Testamento, ela foi muito forte quando ela se colocou unida principalmente com o Senhor nosso Deus. Nós acabamos de encerrar uma leitura do Antigo Testamento. A leitura do Antigo Testamento fala justamente por isso. Você vai observar que em Malaquias há uma bênção para aqueles que são fiéis ao Senhor em todas as áreas da sua vida, mesmo sendo pecadores. Mas aprendemos pela passagem pela cruz, que somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Lá em Malaquias ele vai dizer que quando nós temos fidelidade ao Senhor, realmente o Senhor também, de uma forma muito especial, ele é fiel a nós outros, e temos sim muitos privilégios. De maneira que quando nós chegamos nesse salmo, você já olhou e já leu, e é uma coisa muito conhecida. Ele, então, esse salmo chamado de romagem, vocês devem lembrar que era um salmo muito usado quando havia uma saída de um grupo, de uma família unida com uma outra, em sentido a Jerusalém para as grandes festas. Então, no caminho, eles cantavam, eles louvavam o Senhor, e a viagem ficava até mais curta. E aqui está um deles, mostrando então essa unidade. Mas você deve ter se perguntado, por que o salmista, e aqui vai dizer que é Davi que é o autor, ele escreve esse salmo? Então nós precisamos olhar, na verdade, que é importante voltar um pouquinho, voltar a questão do Antigo Testamento e ver que houve um momento em que houve uma ruptura no povo de Deus. Uma ruptura muito forte, muito grave, algo que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Se nós estamos falando, na verdade, de unidade, você sabe que o contrário disso é a desunião, ou seja, é a quebradura de algo que estava unido. Então, quando não há união, há confusão. Mas eu preciso avançar um pouco, eu preciso, melhor dizendo, retroagir para chegar a uma conclusão do porquê desse salmo. Eu olho, então, primeiro para o Jardim do Éden. Veja, lá estava o casal unido, lá estava o casal unido com o Senhor. Que coisa interessante, comunhão plena, coisa maravilhosa. Olha, no entardecer estava lá o Senhor nosso Deus, dando uma, abre e fecha aspas, uma escola bíblica dominical para o casal, dando as instruções. Deveria ser algo maravilhoso,
ser instruído pelo próprio Deus. Mas você vai lembrar também que, lamentavelmente, esse casal, vamos botar assim, eles vão pecar contra Deus. Então, esse desejo de ser igual a Deus começa no coração do casal e vai, então, a ser efetivado na quebra de um mandamento que o Senhor deu. De todos os frutos do jardim, aquele ali você não coma, porque certamente você vai morrer. E essa morte está nas duas áreas, tanto a morte espiritual e quanto a morte física. E o que aconteceu então? Se havia união entre o homem e a mulher e o próprio Deus, isso foi quebrado, essa união. Eles foram banidos, eles foram expulsos. Então, observe, lá no Éden tinha a união e no Éden surgiu a desunião. Que coisa interessante. Então, o ambiente espiritual, o ambiente que nós vivemos, ele é propício a essas duas áreas. Se nós não nos atentarmos, na verdade, nós vamos chegar perto de uma e vamos nos afastar da outra e vice-versa. Mas eu estou chegando perto do Salmo. Eu estou olhando para esse Salmo, olhando então que influenciados pelo pecado, o homem então ele tem desejos que são bons, desejos que na verdade vão construir, que vai trazer unidade. Mas nem sempre é assim. O fato é que quando o salmista trabalha isso, ele vai dizer, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que irmão que ele está falando? O que Davi deseja aqui? Se não é, na verdade, se referir às 12 tribos de Israel. Ele se refere a essa irmandade. Essas 12 tribos deveriam estar juntas, deveriam estar unidas, porque os inimigos de Israel, eles eram muito fortes. Então, eles unidos poderiam enfrentar o inimigo em comum. Porém, entretanto, e você vai lembrar que até Salomão, o reino era unido. Era unido. Israel era um só. Mas, com a morte de Salomão, as coisas não funcionou bem. Roboão, então, o seu filho, e você vai para 1 Reis, lá em 1 Reis capítulo 12, você vai observar uma situação muito difícil, muito complicada. O que Roboão faz? Roboão simplesmente, ele tem um conselho. Qual é o conselho que ele tem dos mais experimentados? Olha, cuida bem do povo, diminui os impostos, tenha uma fala mais centrada. E Roboão, ele não consegue entender isso. Ele entende de outra forma, de outro jeito. E ele vai se aconselhar com os mais novos. E os mais novos vai dizer algo muito terrível. Olha, faz o seguinte, apenas um mindinho, uma coisa muito, muito fraca, vai ser muito mais forte do que o seu pai. Então, o Salomão, ele então passa para isso, ele passa para as tribos, as 12 tribos, e Jeroboão, então, que lidera uma parte, vai ir contra isso. Então, você observa que é lideranças que está envolvido, é a liderança que pensa, é a liderança que está envolvida, ela que vai guiar uma nação, ela que vai guiar uma igreja, ela que vai guiar um município ou um grupo, são lideranças. Então, Roboão e o Jeroboão, eles vão então romperem. Roboão então vai ficar com Benjamim e vai ficar com Judá. E Jeroboão vai ficar com Israel, as 10 tribos lá em cima. Se você está visualizando, tentando visualizar, então aqui está uma questão hipotética, do lado de baixo, ao sul, vai ficar o Benjamim e Judá, e lá em cima as outras tribos. E assim foi, ao ponto, meus irmãos, que Judá e Benjamim, por incrível que pareça, ainda eram fortes. Eram fortes. Roboão até tentou ir contra as outras tribos, e Deus falou assim, você não vai fazer nada, fica quieto onde você está. E ele obedeceu e não guerreou contra as 10 tribos. Mas o reino ali foi dividido, e isso não foi nada bom. De maneira que, meus irmãos, que a coisa foi tão terrível, que no passar dos anos, a Assíria deu contra Israel. Agora, presta atenção que eu estou falando para você. Eu estou falando de Israel, as 10 tribos. Sabe o que aconteceu lá em cima? Eles foram praticamente exterminados. Não se esqueça que lá em cima tinha Samaria, eles fizeram um novo templo. Você vai lembrar que isso tem um reflexo que vai acontecer na época do Senhor Jesus Cristo, onde o judeu não se dava com os samaritanos. Começou aí. Toda essa desunião, todo esse descontentamento chegou até a pessoa de Jesus Cristo pós-exílio, que aqui é um ponto interessante. De maneira
que a coisa foi tão séria que os assírios, então, eles conquistam Israel, exterminam Israel, botam outros povos lá e vai ter uma mistura muito grande. E o que aconteceu, então, com Judá e Benjamim? Eles vão ser chamados de Sião pós-exílio. Também não ficaram livres da punição de Deus. Não ficaram livres. Porque tal como Israel entrou na idolatria, também Sião, vamos botar assim, que esse nome vai ser mais efetivado após exílio, eles também idolatraram, se afastaram do Senhor. Então, a desunião, não apenas com a questão dos irmãos, mas o afastamento da lei de Deus, gera o exílio. E quem foi lá resolver essa questão? Abacuque vai dizer, é o reino do norte, são os caldeus. Então, quando isso acontece, Nabucodonosor, sim, com 3 investidas, ele elimina todo mundo, destrói muro, destrói templo, destrói casa, destrói tudo, leva o povo exilado, eles ficam lá 70 anos aguardando o livramento de Deus. Muita coisa aconteceu aí. Então, observe que Davi aqui, ele já está desejoso, antes do reino ser dividido, que os irmãos se mantenham o quê? Unidos. Mas só acontece isso quando nós entendemos o que é a desunião e a sua origem. Sim, a sua origem é algo muito terrível, muito difícil. Eu não consigo explicar isso fora das Escrituras. Apenas com uma visão social ou uma visão filosófica, não seria possível. Para mim, não seria. Porque o resultado máximo que eu vejo é as Escrituras que vão dizer de onde saem essas coisas, o que entra no coração das pessoas. Aqui está, Tiago, ele vai resolver isso para mim. E ele resolve isso para a igreja também. Qual é a origem dessas coisas? Por que que lá aqueles 2 homens, eles romperam? Por que que mais à frente houve tanta ruptura, tanto afastamento da própria palavra do Senhor? Tiago vai dizer, capítulo 4, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerra, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem em vossos prazeres. Qual é a situação aqui? Poder. É o poder. Está no coração do homem, o poder. Eu posso fazer. Só que quando isso acontece, geralmente não há consulta a Deus. Não há, na verdade, uma busca ao Senhor. Não há, na verdade, uma visão seguinte: Senhor, devo fazer isso? Nós devemos fazer dessa forma? Nós devemos guerrear? Nós devemos fazer dessa forma? Quando isso não acontece, o que prevalece é a vontade humana. E quando a vontade humana acontece, as consequências chegam. Neste caso, ruptura do reino, e outras coisas mais aconteceram, de maneira que Davi aqui já estava prevendo, olha, é muito importante que o reino se mantenha unido. Mas eu não posso ficar apenas nesse quesito, eu tenho que olhar na direção, sim, daquilo que Deus deseja para a nossa vida como igreja. E é por isso que eu estou tentando e me esforçando, abaixo do poder de Deus, falando da unidade da igreja. Porque quando eu vejo isso, eu vejo que se nós nos apegarmos apenas a essas questões da falta de união, aonde nós vamos chegar? Aonde nós vamos caminhar? Não há um desânimo? Não há, assim, uma ideia de falência da instituição? Há uma ideia de falência até da nossa vida? Será que não vale a pena mais? Porque não tem como. Todo movimento, tudo que acontece, ele tem um reflexo na vida das pessoas. Não tem como nós nos apartarmos disso. Não tem como esses 2 homens, Roboão e Jeroboão, dizer, foi apenas uma questão política. Não, foi uma questão política, foi uma questão social. E lá não se falava em reflexo emocional, mas hoje você conhece isso. Eu e você sabemos dos reflexos emocionais que determinados movimentos produzem no coração das pessoas. Mas quem produz não tem nem ideia do que isso pode fazer. Então, eu olho para quem? Eu olho para a pessoa de Jesus. É Ele, na verdade, que vai dizer, olha, eu tenho uma proposta para você, eu tenho algo muito bom para você, eu preciso olhar para o Evangelho, porque é no Evangelho que há a salvação. Sim, é o mandamento, o grande mandamento de Cristo para a vida do homem, para a minha e a sua vida.
E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, eu olho e vejo a partir do verso 37, porque aqui há um questionamento. Se você abriu ou deseja, ou se está aqui no Data Show, tem aqui esse diálogo. Entretanto, os fariseus, sabendo que, estou no 34, que eles fizeram calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Observa, olha, se eles calaram lá, agora nós vamos agir. Vamos lá, os fariseus se uniram e vamos lá contra Jesus Cristo. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E você tem aprendido que esse primeiro aqui, momento do mandamento, não é nada novo, praticamente dito, mas é o resumo dos 4 primeiros mandamentos. Agora, vamos caminhar para mais um pouquinho. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que coisa interessante. Os 6 mandamentos estão resumidos aqui. Observe que eu estou chegando perto do Salmo. Eu estou chegando muito perto, onde Davi, inspirado pelo poder de Deus, está dizendo: olha, não consegue haver unidade sem a presença de Deus na nossa vida. E eu só consigo fazer a unidade quando eu amo. Mas eu amo quem? Essa é uma pergunta que você deveria fazer para o segundo mandamento dado por Cristo. Observou o que está acontecendo aqui? Amarás o próximo como a quem? Se eu não me amo, eu consigo expressar amor para as pessoas? Se eu sou rancoroso, se eu sou invejoso, como o Tiago colocou, se eu desejo guerra, se eu desejo coisas ruins, o que eu vou produzir para as pessoas? É justamente isso. A inveja, a destruição. Eu não consigo pensar outra coisa, o poder de dizer eu posso, eu quero, e tem que ser do meu jeito. Mas o Senhor está dizendo: se você se ama, você tem paz. Quem se ama tem paz. E quem se ama consegue exercer algo maravilhoso que está na oração do Pai Nosso: perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Então, um liga ao outro, de maneira que isso faz parte do cerne da nossa convivência com o Senhor e com a igreja. O Antigo Testamento sempre fala sobre isso, talvez não de forma explícita, mas ele vai dizer: olha, se não houver unidade entre as tribos de Israel, nós vamos perecer. E foi o que aconteceu. Agora eu chego no Salmo e olho para ele. Eu estou desejoso em falar sobre essa questão da unidade da igreja, e você está acompanhando comigo, que eu peguei essa história do Antigo Testamento para explicar a origem desse Salmo. Eu olhei então para a desunião, olhei a fonte que leva à falta de união entre as pessoas e entre grupo das pessoas. Eu fui para Tiago, mas eu olhei também para o autor e consumador da nossa fé, em Jesus Cristo, onde ele vai dizer: o que tem, se há uma questão de unidade, tem que começar na nossa pessoa. Se não houver amor na minha vida, se eu não tenho comunhão realmente com Deus, pode esquecer. Em qualquer lugar que eu estiver, eu vou levar outra coisa, menos a unidade. Então, observe isso. De maneira que aqui está o Salmo 133. E ele, então, no primeiro verso, eu pego toda essa história e trago para cá. E ele, então, vai trabalhar a questão das metáforas. O óleo e também o orvalho. É muito interessante que Davi faz isso, porque ele via, o que Davi observava? Ele observava que o óleo, ele era trabalhado justamente para a unção dos sacerdotes, para as pessoas escolhidas por Deus. Isso era muito interessante, muito importante, porque os que cuidavam do templo, na época de Davi, era o tabernáculo, ainda não tinha o templo, você sabe disso. Ele vai ser construído com Salomão. Fato é que ainda ali ele está observando o quê? Ele está observando a lei em Levítico, ele está observando que a lei, a Torá, dava, e na hora de fazer a unção, aquela ordenação ao sacerdote, o que acontecia? O óleo. E você vai lembrar que a metáfora trabalha com a ideia do Espírito de Deus, mas o que mais nós podemos tirar daqui? A fragrância, o perfume. Eu tenho um amigo que ele fala assim: olha, pastor, você está mais cheiroso que filho de barbeiro. O fato é que o perfume ajuda.
O perfume ajuda bastante. De maneira que quando há, então, esse óleo colocado, ele é colocado realmente, e o flagor, ele espalhava no templo. Todos percebiam que estava ali, coisa boa. Observe isso para nós. E é isso que ele está dizendo, olha, algo que sai de um local, que é a unção ou a ordenação de um sacerdote, uma bênção para o povo de Deus, que ia cuidar do templo, e passava então para todas as pessoas. Quem estava distante sentia, olha, a bênção está sendo derramada. Essa é uma figura de linguagem. A bênção está sendo derramada. Eu poderia não estar vendo, olha, eu não estou conseguindo ver lá o que está acontecendo, porque o templo é grande, mas a bênção está sendo derramada. Ou o tabernáculo está distante, eu não estou conseguindo ver. A bênção está sendo derramada. O fragor, o bom perfume estava sendo colocado ali. Mas você percebeu que quando esse óleo é colocado nessa figura de linguagem, é todo a pessoa. Não é parte dela. Não é parte dela. Toda pessoa. Coloca ali e vai pela barba, vai pela orla, vai até chegar no final. Até chegar no final. A ideia é uma questão completa. E isso faz parte da ideia da unidade. É isso que Davi está tentando passar para nós, passando para o povo de Deus. A unidade, ela é tão agradável, é tão bom aquele momento, que é todas as pessoas, e aquele que está sendo alvo da unção do óleo de Deus, é alvo da bênção de Deus. Todos são muito abençoados pelo Senhor. Mas vamos partir então para a outra metáfora. Você observou que é a questão do orvalho do Hermon. Bom, os mais estudiosos vão ver que Hermon e os montes Sião, eles estão bem distantes um do outro. Como é que pode isso? Como é que o orvalho dado do Hermon vai chegar no Sião? Geograficamente não funcionaria tão bem assim. Mas eles conheciam. Como é que é o orvalho? Uma coisa boa, uma coisa agradável, algo que traria um frescor. Olha, não tem dúvida. E quando isso cai, traz realmente uma paz. É muito gostoso ver o orvalho, você perceber aquilo, especialmente na madrugada, quando o sol está raiando, e tudo aquilo é muito bom. Mas ele então pega essa ideia do Hermon e ele traz para onde? Ele traz para pertinho dele. Ele está olhando o seguinte, eu estou aqui em Sião, eu estou vendo os montes de Jerusalém, aqueles que estão ao redor de Jerusalém. Como seria bom que aquele orvalho que sai do Hermon chegasse aqui também. Então, como é importante a unidade que acontece em algum lugar, seja também na minha vida, na vida da minha igreja, na vida da minha sociedade. Percebe isso? Que por vezes nós ficamos com um olhar diferente, olhando para um outro local. Lá tem unidade, lá tem isso. Mas, Senhor, faça também na nossa vida, na vida da igreja, essa unidade. Então, é isso que ele trabalha. Observe que é algo muito importante. Esse orvalho é a beleza. Traz o quê? Fertilidade. Fertilidade. Alguém chega a dizer que o orvalho, ele sendo derretido, o Hermon derretido, vem geograficamente, ganha lá os afluentes e os fluentes, vai chegar no Rio Jordão. E o que o Rio Jordão produzia para as pessoas, para os vilarejos? Olha, uma delas é o peixe. Você vai ver que os discípulos, muitos eram pescadores, outros dependiam daquela água para plantar. Fertilidade, bênção de Deus. De maneira, meus irmãos, que essas duas metáforas combinam. E ele então vai concluir o Salmo falando de algo interessante. Porque se ele faz a sua introdução, como é agradável viverem unidos os irmãos, e trabalha com duas metáforas que eu estou aqui trabalhando para você, e se a introdução vai me levar às tribos de Israel, vai me levar então a algo muito bom, a unidade dessa nação, passa também para a unidade da igreja. E o que ele diz? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vida. E a vida está em várias áreas. Nós temos chamado qualidade de vida. Que coisa boa.
Alguém fala assim, olha, eu estou vivendo, mas eu não estou tendo qualidade de vida. E aí eu não vou entrar no mérito. Tem a parte da própria alimentação, tem a parte do exercício. E a mente, a nossa mente tem que estar bem envolvida com a nossa qualidade de vida. Então, observe quando acontece esse ponto do aroma do Senhor, a beleza da fertilidade, o que ele então está tratando? Ali aonde? Em Sião, no meio, não é lá em outro local, não é no Egito, não é em outro, não, ele está falando do próprio local em que ele convivia. Então, se eu trabalhei com a igreja, estou desenvolvendo um pensamento de Tiago, aonde vem as contendas e tudo mais, e eu caminhei para a pessoa de Salvador Jesus Cristo, falando que o amor prevalece, quando eu entendo isso dentro da minha vida, eu olho aqui e falo assim, olha, aonde eu estou, eu serei bênção de Deus. Eu serei bênção de Deus. Sim, e eu vou promover coisas boas para aqueles que estão ao meu redor. Eu vou promover coisas boas para aqueles que vão se aproximar de mim. E o que isso quer dizer? Ele vai dizer sobre o amor fraternal. O amor fraternal. Nós, por vezes, observamos isso, a questão da fraternidade, e muito ligado à questão de doações ou benefícios. Sim, mas não pode resumir a isso. O amor fraternal é muito maior do que essas coisas. Vai no nosso relacionamento. Observe, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Então, se eu estou olhando nessa direção do orvalho, da beleza, da fertilidade, o amor fraternal trabalha com a unidade, a concordância. Porque o Senhor, Ele vai nos orientar em vários momentos. Sempre que depender de vós, tem de paz um com os outros. Depende de quem? De mim. Eu é que tenho que produzir isso. Eu não tenho que esperar o outro, não. Ele também vai perceber, e o outro vai perceber, e o outro vai perceber, e nós vamos ver que algumas coisas triviais têm que ficar de fora, e vamos trabalhar com a questão do essencial. Então, eu observo isso, que há benefícios da união, segurança, proteção, ajuda mútua, coisa muito boa, é muito importante. De vez em quando eu passo em determinadas, ou faculdade, aqui, acho que é Estácio, de vez em quando eu passo por ali um pouquinho tarde, venho de outro lugar, e vejo um grupo de alunos indo em direção ao ponto do ônibus, ou algum local. Aí eu fico perguntando, por que eles estão juntos? Você responde, porque juntos, o malfeitor, ele vai pensar duas vezes. Agora, uma pessoa sozinha, ele ataca. Percebe? É assim que funciona. Então, quando nós percebemos isso, que a nossa unidade faz parte de uma ação pessoal, eu começo então a me aproximar das pessoas, para exalar coisas boas, para colocar coisas boas. E aí vem as minhas aplicações. Aí chega nas minhas aplicações. Se eu estou falando que a união da igreja é muito importante, eu falo o seguinte, que a união da igreja exala o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Irmãos, eu estou passando isso, tal como essa figura de linguagem, o bom perfume de Cristo, porque as pessoas, no modo geral, e nós outros, veja, estamos aqui nesta manhã, e chegamos aqui por quê? Porque nós amamos o nosso Senhor, nós desejamos o nosso Senhor, viemos aqui, nós deixamos algumas coisas, ou muitas coisas a serem feitas hoje pela manhã, talvez não, é possível que algum de vocês pensou duas vezes antes de vir para a igreja, mas você pensou o seguinte, não, eu vou lá para alguns motivos. Primeiro, eu posso louvar ao Senhor, eu vou cuidar de abrir a igreja, eu vou acender a luz do templo, eu vou trazer a mensagem, eu vou dirigir o culto, mas não é só isso, de maneira que o Espírito de Deus vai dizer o seguinte, olha, você vai estar lá para perceber a presença de Cristo junto com os irmãos. Isso faz diferença na vida de uma igreja, porque se ficar somente em algumas coisas isoladas, nós somos perdedores, mas quando nós percebemos que Cristo é o nosso maior alvo de adoração, aí ele vai dizer, como é bom que os irmãos vivam em união, e o Salmo não vai dizer que não há dificuldade, o Salmo não está dizendo que não há diversidade, ele não encobre isso, porque ele vai trabalhar isso em outros momentos, mas ele vai dizer, olha, quando acontecer isso, olhe para Deus, e aqui, passando pela cruz, olhe para Cristo.
Sinta o perfume de Cristo dentro de você. Mas como é que eu vou sentir? Eu tenho que perceber alguém do meu lado. Alguém tem que passar esse perfume para mim também. Quem está em Cristo, nova criatura é. Percebe o raciocínio? A minha mente muda. Muda tudo da minha vida. E por isso que as pessoas chegam nesta igreja, se envolvem conosco e veem Cristo em nós. As pessoas, quando veem você, elas não olham necessariamente, ela está vendo você, fulano de tal, eu vejo você como ser humano, mas as nossas atitudes exalam um bom perfume de Cristo. Olha que diferença. É quando elas saírem daqui, elas vão dizer, alguém perguntar, onde você esteve? Eu estive naquela igreja, o que você percebeu? Olha, eu vi Cristo lá. Você viu Cristo lá? Claro que eu vi as pessoas. Eu vi as pessoas. Eu vi como elas me trataram. Eu vi, na verdade, como elas se tratam. Bom, mas eu avanço mais um pouco. Eu olho, sim, para a unidade da igreja que exala o bom perfume de Cristo. Mas eu olho, ainda repousado sobre o Salmo, a unidade da igreja. A unidade da igreja, ela pratica o amor fraternal. Ela pratica o amor fraternal. Ela dá prioridade. Tal como o óleo, aí eu venho o orvalho. Então nós somos orvalhos para a vida das pessoas. Nós somos a beleza para a vida das pessoas. Nós vamos trazer felicidade e fertilidade para a vida das pessoas. Nós vamos produzir alguma coisa e coisa boa. Elas têm que olhar para nós e dizer o seguinte: o que você vai me ensinar? O que você vai me ensinar? E nós vamos dizer para ela: nós vamos te ensinar o que Cristo manda. Então o amor fraternal passa por aí, passa nesse desprendimento de coisas ruins que Tiago colocou, e nós vamos caminhar para o que Cristo coloca para nós. O amor começa em nós. Quando eu entendo que eu tenho o amor de Deus e que eu sou a pessoa curada por Cristo Jesus, eu vou passar isso para as pessoas. Então, um corpo é formado por órgão é formado por várias coisas, entre elas células. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Cada um de nós produzindo um amor fraternal, percebe? Se nós canalizarmos as nossas forças que, de repente, colocamos em cima de determinadas situações, imagina fazendo isso para a obra efetiva de Deus. Imagina se cada um de nós, ou um grupo que trabalha com determinadas situações, falar o seguinte: olha, nós vamos então montar um momento de intercessão para que nós possamos evangelizar. Será que terá resultados negativos? Eu acredito que não. E todas as vezes que pessoas chegarem para essa igreja, nós vamos dizer assim: olha, eu tenho o bom perfume de Cristo, porque o Senhor está em mim, e o amor fraternal também eu vou passar para essa pessoa. Eu vou ter então aquela ideia do chamado respeito, da consideração, e muitas coisas vão caminhar na direção da boa obra de Deus. Mas eu preciso encerrar o sermão. Se é que eu posso fazer isso? Porque quem encerra tudo é Deus. Mas observe que quando eu trabalhei o verso 3, e ali ordena o Senhor a sua bênção, a união da igreja mostra que ela é bênção de Deus para produzir, ou melhor, para proclamar a fonte da vida eterna, que é Cristo Jesus. Olha que coisa boa. Eu e você fomos chamados para isso, fomos, na verdade, comissionados para isso. O Senhor Jesus chega a dizer para o seu discípulo e passa para a igreja: ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações. Então, meus irmãos, quando nós fazemos isso, é claro que a proclamação da palavra, ela está na vertente, sim, do Evangelho de Cristo. E agora nós vamos precisar cuidar das pessoas, ou cuidar de nós mesmos. Olha a nossa função, olha
Que responsabilidade repousa sobre a igreja? Você deve estar pensando assim, olha, de vez em quando eu vejo filmes de guerra, onde no final das contas tem vários feridos, e você vai ver que eles não ficam abandonados. Vem alguém cuidando dessas pessoas, tentando salvar vidas. Assim também somos nós. Por vezes nós ficamos feridos nas guerras, ficamos machucados por algumas coisas. E quem é que vai nos socorrer? Eu tenho que esperar alguém aqui da padaria vir aqui para me ajudar? Eu tenho que esperar alguém vir lá da Jacutinga para me ajudar? Ou, quem sabe, do outro local? Não. É daqui. Aqui que vai ser levantado, está sendo levantado pessoas que são o óleo de Deus nas nossas vidas, serão o orvalho de Deus na nossa vida, ou seja, é bênção do Senhor. Então, a igreja, ela mostra com a sua unidade a bênção de ser a proclamadora da vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dê sempre uma visão bíblica maravilhosa daquilo que Deus quer para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe ricamente. Em ato contínuo, meus irmãos, nós vamos para a carta